Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review intraday do mercado. Hoje dia 31 de março, são 14 horas e 9 minutos. Nesse momento o Ibovespa opera em queda 2,10%. Fluxo estrangeiro vendedor para o mercado à vista, comprador para o mercado futuro. Interessante observar, pessoal, olha como é que é dinâmico o fluxo estrangeiro na nossa bolsa. Ontem a gente percebeu que eles encerraram o dia com pouco mais de 270 milhões de reais em compras para o segmento Bovespa. Nós estamos aqui com praticamente 4 horas de pregão e eles já venderam o pregão de hoje cerca de 200 milhões de reais. Então, a mesma força que eles atuaram ontem no pregão em relação ao movimento comprador nos nossos ativos, hoje eles estão atuando na ponta vendedora com mais intensidade. Vamos dar uma olhada nos contratos? Bom, a gente já tinha observado no pregão de ontem que eles terminaram com saldo positivo para o Ibovespa futuro, né? E eles continuam com essa perspectiva de saldo positivo para o Ibovespa futuro, sendo que a gente percebe que a cotação ela tem uma clara tendência de queda em relação aos fechamentos horários no pregão de hoje. Vamos observar se realmente isso daqui é só um hedge em relação ao volume vendedor bem expressivo que eles estão hoje no mercado à vista, ou se realmente eles vão encorpar esse volume comprador e ter uma possível redução de volume vendedor para o segmento à vista até o final do pregão de hoje. Nos contratos do dólar, pessoal, a gente já está observando qual série? A série K, ok? Hoje está vencendo a série J, inclusive se a gente olhar aqui, ó, vou mudar a tela para vocês perceberem. A série J, olha, a série J praticamente teve negociações nas 2 primeiras horas do dia. Percebam que eles ficaram com um pouco mais de 390 mil em compras na primeira hora, depois inverteram a posição para um pouco mais de 960 mil em vendas na hora seguinte e estão praticamente aí com 1 milhão de reais em vendas na série J, que está se encerrando hoje. E o nível de cotação de preços em base horária, a gente percebe também que está praticamente aí estável, considerando que realmente esse contrato da série J simplesmente já se extinguiu para as negociações mais volumosas no pregão de hoje. O que a gente tem agora já é a série K, que é o DOL K16 para os contratos cheios e o WDO K16 para os mini contratos de dólar a serem negociados. Vamos voltar aqui para os contratos. Então, o que ele percebeu? Eles começaram o dia vendedores para o mercado futuro de dólar e realmente contrastou com o movimento de queda para o mercado em relação às cotações do dólar futuro em relação ao pregão de ontem, em cerca aí de 13 pontos de queda na primeira hora. Na segunda hora do dia, eles tiveram aqui mais ou menos uns 25 pontos de queda e o fluxo estrangeiro já estava começando a reduzir o volume vendedor. Passaram de 10 milhões para 1 milhão. Eles estão mantendo esse volume comprador agora e estão com um pouco mais de 19 milhões de reais em compras para o dólar futuro. E o que está acontecendo com a moeda americana? Ela realmente parou de cair no pregão de hoje e está tendo aqui uma recuperação em relação ao fundo formado em 3.575,5 às 12 horas no pregão de hoje. Vamos observar esse movimento do dólar, mesmo porque a gente está percebendo que no dólar eles estão compradores na série J, né, que a gente chegou a analisar ontem. Ontem eles terminaram com um pouco mais de 26 milhões de reais em compras, né? E a série K, que está tendo maior liquidez no pregão de hoje, eles já estão começando aí com um volume comprador um pouco mais interessante do que a gente já tem observado nos últimos dias para o dólar futuro. Vamos voltar a dar uma olhada nos ativos? Bom, pessoal, a gente incrementou aqui a análise dos ativos do Ibovespa para o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. O que a gente colocou aqui? A gente colocou aqui um totalizador. Ele está totalizando os 10 ativos que ele está atuando na ponta de compra e um totalizador que eles estão atuando nos ativos na ponta vendedora. Então, quer dizer, eles estão vendendo hoje nos 10 ativos 163 milhões de reais e comprando 47 milhões de reais. A variação média dos ativos que eles estão atuando na ponta compradora está sendo negativa em 1,28%. E a variação média dos ativos que eles estão atuando na ponta vendedora está 1,44%. Como os ativos que eles estão atuando na ponta vendedora têm um volume maior hoje, então eles estão tendo em tese, tá? Isso é uma estimativa que a gente faz, né?
porque não tem nada certo, a gente não sabe se essas operações vão ser de day trade, de swing trade, de position, ou se é investidor de longo prazo, mas a gente faz aí uma estimativa em relação à pressão de preços que eles fazem no nosso mercado. Então eles estão com um lucro nas vendas de hoje de um pouco mais de 2 milhões e 300 mil e um prejuízo nas compras de hoje de pouco mais de 600 mil reais. No mercado futuro, em relação ao dólar futuro e o Bovespa futuro, eles estão aí com lucro de pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais para o pregão de hoje. Vamos observar isso, pessoal, em relação ao fechamento de hoje. A gente está percebendo que tem uma pressão de venda um pouco mais intensa no nosso mercado e que está ajudando a evolução negativa da cotação do Ibovespa para o pregão de hoje. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo boletim.